pessoal, meu nome é Pedro, eu sou proprietário da PH Informática. Eu vou falar um pouco sobre o técnico de informática, mostrar qual que é o caminho para seguir. O caminho que eu segui, então eu vou contar a minha história, aqui como que eu segui esse caminho, da onde eu comecei, que foi aqui no auditório, que eu comecei também, na escola, eu fiz bastante coisa, e busquei informação para trazer o que eu trago hoje, tanto para os alunos da região que a gente atende. E eu acredito que a maioria das pessoas não conhece. É um mercado muito lucrativo e às vezes o pessoal busca, vamos para a programação, vamos para algum outro lado, porque a parte técnica não dá dinheiro. E hoje eu acredito que dá dinheiro sim, dá para viver disso, eu vivo disso. É meu ganha-pão. E hoje tem mais gente que trabalha comigo e vive disso também. A gente vai seguir. Os objetivos aqui que eu vou mostrar os serviços mais comuns que a gente chama hoje na assistência técnica de serviço express. São serviços rápidos, eles chegam no dia e saem no mesmo dia. São serviços que fazem a assistência gerar. E serviço que pode gerar bastante lucro também. Vou falar um pouco da eletrônica, que é um nicho hoje que é o ganha-pão meu, que é o que dá realmente dinheiro. Vou falar um pouco das consultorias hoje, da parte de rede, de empresas, que tem muitas empresas que precisam disso. E vai sempre precisar, porque a informática está crescendo. Depois da pandemia, teve um boom muito grande na informática. A pandemia, para alguns casos, piorou e na área de informática aumentou. Realmente aumentou muito o mercado. Então, a gente vai falar sobre isso. Um pouco sobre marketing, que é um marketing que hoje em dia, eu numa cidade de 29 mil habitantes, eu consigo atender o Brasil inteiro com um celular na palma da mão. Então, a gente consegue atender. Parte de redes, que é uma parte sensacional. Eu sou apaixonado, eu trabalhei 8 anos com redes, então eu sou apaixonado na parte de redes, não tenho muito pouco conhecimento nessa parte. Então, tem uma área para você buscar, que é legal também. Recuperação de dados, que é uma área que eu já estou há alguns anos também, e é uma área muito lucrativa. Eu acredito hoje que é a mais lucrativa na área técnica, porque aqui no Brasil são poucos profissionais que a gente pode botar as na mão e faz. E hoje acredito que a gente faz, que é um laboratório especializado nisso. Falar um pouco sobre a concorrência e a parte mais difícil que eu acho que é a parte de empreender. Que realmente é uma parte muito difícil que a gente tem que tratar, além de fazer tudo isso, a gente tem que tratar de levantar a empresa, colocar a empresa no lugar. Esse sou eu, esse aí foi em 2008, quando eu formei aqui no Instituto. São algumas coisas que eu já fiz. No começo da minha carreira, eu comecei trabalhando com informática na área em 2004, quando eu fui eu jogava muito na lan house de um amigo do meu pai, e eles me chamaram para ajudar a tomar conta, para cuidar dos computadores, instalar os jogos, tudo tomar conta. E lá eu tomei gosto na informática e comecei a cuidar dos computadores. E isso numa loja me chamou também para ajudar, comecei meio período na loja, eu estudava de manhã e à noite eu ficava na lan house, então fui conhecendo com isso e trabalhando com isso. Isso para fazer um curso de informática, que foi aqui na escola, como técnico. O técnico subsequente, eu fazia o terceiro colegial, segundo, terceiro colegial durante o dia e depois à noite eu estudava aqui, fazia a parte técnica. Eu já conhecia um pouco da parte técnica, mas aqui me direcionou e foi me formando. Depois eu fiz um estágio aqui no Instituto, que foi onde eu conheci o patrão meu, que é o dono da Subnet, que eu trabalhei no Instituto, que é o Geraldo. Ele era coordenador técnico aqui na escola, a gente fez muita parte de rede aqui, então foi bem legal, a gente fez vários laboratórios, montou, onde direcionou o caminho, e eu entrei na Subnet, eu fiquei 8 anos. Durante esses 8 anos, eu sempre tive o sonho de ter uma assistência técnica minha, eu sempre gostava. Claro, então não vou parar, a gente tem que continuar a estudar. Nesse meio termo, eu fui estudando, fiz curso de eletrônica, sistemas elétricos, solda VGA, reparo em patinho notebook, reparo de processador, curso da linha Apple, que é MacBook, iMac, e fui fazendo. Depois eu vou falar um pouco mais de cada item desse, mas foi essa a trajetória. E não paro por aí, né? Em 2016 a gente abriu a PH Informática, eu e minha esposa, hoje ela é minha esposa, ela vai vir mais tarde, mas a gente abriu e foi conciliando junto com isso. E não pude parar de estudar, porque a demanda não dá. Então a gente tem que descobrir. Às vezes você acha que
Hoje estou formatando um computador, hoje eu fiz isso. Surgiu um serviço que você às vezes não faz, você quer fazer. E eu sou assim, eu quero fazer, então eu vou buscar informação. E sempre fui especializando. Curso de eletrônica, servidor, que é uma área muito boa, curso de recuperação, MacBook, placa de vídeo, MacBook, e depois recuperação de dados, que foi esse último em 2024. Então a gente não para, sempre tem que buscar informação. Porque se você ficar parado, você não vai ter serviço sempre. Se você ficar parado, você vai ficar, vou ficar estagnado. Eu não gosto, eu sempre gosto de querer evoluir. E a gente vai falar um pouco dessa parte do curso também. Quando eu comecei minha carreira, fui na parte técnica, na house loja de informática, o que eu fazia? Eu era ajudante técnico, instalava programa, fazia limpeza de computadores, fazia rede compartilhada. Na época a internet não era assim, igual hoje, você conecta um computador e distribui para a rede inteira. Antes era um computador que recebia a internet e a partir dele se compartilhava a internet. Então você dependia de um computador para compartilhar, não tinha roteador, você fazia o Wi-Fi, era um computador que fazia o Wi-Fi, então tinha bastante configurações que a gente aprendeu isso, e isso gera um conhecimento legal. A gente fazia muita formatação e com isso eu fui fazendo alguns atendimentos, fui conhecendo o pessoal, você faz da lan house, faz para mim, faz para o teu parente, então fui começando a ser conhecido. Comecei a mexer com cartucho também, que foi uma área que dá dinheiro, mas não é uma área assim tão promissora. Na época era bom, hoje o cartucho já não se usa mais. Mas foi isso que a gente fazia no começo, bem no comecinho da carreira. Ainda aparece um ou outro perdido aí de cartucho? Parece sim, a gente faz alguns ainda. Mas muito pouco, a parte maior hoje é as impressoras de grupo de tinta. Depois eu vou falar um pouco delas também, que é um ramo muito legal e que tem muito no mercado. E dá dinheiro, que ninguém faz. Isso aí é a organização da terceira semana de informática, que eu fiz parte, eu estou agachado no campo em 2008, não pode calcular a idade, né? Porque senão nós vamos caminho, né? Mas é uma semana de informática que foi muito legal, a gente viu muita coisa. E desde lá eu já gostava dessa parte de falar, participar de organização e buscar nos eventos. A gente faz alguns eventos fora daqui. Que é bem legal também. Esse aqui é até uma capa de um trabalho que eu fiz na matéria de empreendedorismo técnico, que fala que eu queria montar uma loja de informática. Em 2008 eu fiz esse trabalho, fiz esse projeto. E eu abri ela em 2016. Sempre quis. Eu tinha um salário bom na empresa que eu trabalhava, mas eu queria fazer. Então eu fui e fiz. Então, se tem uma coisa que você quer, tem que ir fazer. Tem que parar para, não estou estagnado aqui, não. Busca o que você precisa. Isso é bem, tem mercado para isso. E aqui mostra até o serviço que a gente está dando para a gente mostrar lá, que é recarga de cartucho, montagem de computadores, o serviço que eu ia colocar, montagem de rede, instalação de software, bastante coisa que eu tinha colocado nisso e hoje a gente faz realmente. E na época eu tinha dado uma lucratividade lá de 10% em cima do valor que eu tinha colocado, porque na época em 2008 eu ia colocar 5 mil reais. Em 2008 era muito dinheiro, ia dar uma lucratividade por mês de 10% disso, que é 500 reais. Não era assim, não, pensar, sei lá, ainda é pouco pro que é o mercado hoje. Isso aí é onde eu fazia meus trabalhos antigamente, que é a bancada lá em casa, é um quarto da minha casa. Tinha bancadas, computadores, monitores de tubo, onde a gente começou a mexer com isso, buscar, passar madrugadas aí, que eu trabalhava durante o dia, e passar a madrugada arrumando o computador, para buscar conhecimento e também estudando. Aqui foi falar um pouco do estágio que a gente fez aqui, que é a parte de infraestrutura de rede, cabeamento e implantação de AD. Não sei se vocês sabem o que é o AD. AD é um serviço de domínio dentro do Windows Server. Quando vocês entram no computador aqui, eles pedem para você apertar Ctrl Delete e colocar o usuário e senha. Isso é um AD, Active Directory, que chama. Aí eles controlam o usuário e senha, o teu serviço, e ele loga lá no servidor e disponibiliza todas as informações, independente da máquina que você loga. Não fica nada na máquina, é um serviço de domínio que chama. Esse serviço de domínio, hoje em dia, devido à lei LGPD, que é a Lei Geral de Segurança e Proteção de Dados, ele está sendo obrigatório em várias empresas. Por quê? Isso é o registro. Você entrou na máquina e trabalhou nesse momento, para ter o registro que você não vazou dados. Então está sendo obrigatório. É uma coisa que eu aprendi lá em 2009, eu usei muito pouco e agora eu estou usando bastante.
É um serviço lucrativo porque muita gente não sabe configurar. E por causa do conhecimento, a gente queria que na escola, porque sempre a parte da escola teve esse AD, implantou o AD, a gente ajudou nesse processo agora no futuro. As informações e empresas de máquinas também, que a gente ia ajustando essa parte de máquinas. Quando eu trabalhei na Suminete Informática, é um trabalho que hoje eu sou parceiro deles também, sou muito grato porque eu aprendi muita coisa lá. Eu fui gerente técnico lá, aprendi a parte técnica e aprendi também a parte de gerir pessoas. Eu tomava conta de uma equipe de quase 10 pessoas lá. E também muita coisa que eu fiz. Na época a internet era via rádio, hoje é fibra, né? Mas a internet via rádio, na época a gente instalava muito, fazer montagem de infraestrutura, configuração de computadores, servidores Linux, PFSense, que é um Firewall, XCP, que é um virtualizador, a parte de Cisco, que são roteadores. É fantástica também, que hoje ninguém faz, ninguém configura. Eu tenho uma empresa que eu atendo, que é aqui em Guaranésia, a multinacional, eles pagam um atendimento para atender Cisco quase R$3.000. Um atendimento. Eu sei lá 2 horas resolver um problema de Cisco. Porque ninguém no Brasil, você muito pouca gente trabalha com Cisco. É um roteador bem difícil de trabalhar. Roteador de borda. Zap Sinage é um sistema de monitoramento que pouca empresa conhece, mas é um sistema de monitoramento que monitora a rede, gera dados para você da rede. Hoje, a lei LGPD é muito importante ter isso. E o BGP, que é o roteamento, que é o Border Gateway Protocol, que é o roteamento da rede. Toda empresa que anuncia teu IP, você tem que anunciar para algum lugar, que é o BGP, que é ele que conecta as redes e libera as capas. Nem sempre foi fácil, né? Quer dizer, eu trabalhando no provedor, eu estou em cima de uma torre de quase 40 metros, limpando um cabo de rede. Eu tenho que estar colocando uma antena. E era na época da antena via rádio, então a gente trabalhava, não tinha medo de serviço, a gente buscava atender. Sempre gostei muito de serviço, então atendia sempre da melhor maneira. Isso aí foi durante 10 anos trabalhando, subindo torre, descendo torre, mexendo em telhado, então foi muita coisa. E foi muito legal, foi um conhecimento legal. Era o desafio que eu até mencionei antes. E foi onde começou a surgir para mim bastante serviço. Eu fazia esse trabalho no provedor e à noite eu arrumava as coisas do pessoal. Né? Chegava o notebook sem ligar, notebook sem vídeo, placa-mãe com problema, sem solução. Aí é onde chegou aquela incógnita na minha cabeça. Eu não vou conseguir resolver isso? Como você tem que resolver? Tem que resolver isso. O notebook não liga, não tem solução, tem que trocar a placa? Não tem que trocar a placa. Tem que buscar essa informação e arrumar isso. Quando eu comecei a buscar na internet. Na internet na época não tinha só fóruns, alguns fóruns que o pessoal trocava informação, mas não era aquela coisa, assim, que dava solução. Então eu busquei cursos, onde a gente começou a parte de análise eletrônica. Aí eu fui analisar esquemas elétricos. O esquema elétrico é tipo a planta do notebook. Ele está componente por componente, onde está cada coisa. E isso a gente trabalha a partir da sequência de start. Eu vou falar dela depois, como funciona essa sequência de start. Essa parte é interessante porque muitos computadores antigos é pouca gente que consegue mexer. Quando eu comecei a aprender mais ou menos como funciona o computador, bonitinho, tem um curso no YouTube lá, que é um cara, acho que se não me engano, da Unicamp, e aí ele estava contando umas histórias dessa parte. E aí, acho que aqui no Brasil só tem um cara que conseguia que tinha conhecimento de como funcionavam os emuladores, os videogames antigos, sabe? Super Nintendo, etc. Que eles precisavam, para fazer o emulador, meio que pegar esses componentes para poder replicar o comportamento. E só esse cara sabia. Exatamente. Então, isso depende da sequência de start. Você sabendo a sequência de start do equipamento, você consegue arrumar qualquer coisa. Sim, não, e até... Alguns casos você não consegue, não é porque você não acha defeito, é por falta de peça. Hoje em dia, a peça é um pouco difícil de a gente encontrar, dependendo do caso. Mas tem lugares para conseguir sim. Na parte de curto-circuito, tem muita gente que fala, esse notebook tem curto. Chega lá, esse notebook tem curto, não está ligando. Na hora eu já sei que não está. Porque tem o curto-circuito que a pessoa fala, está ligando, mas não funciona tal coisa, está em curto-circuito. Não, se está ligando, não está. O curto-circuito ele mata a atenção. O curto-circuito nada mais é que os elétrons correndo por terra e descarregando. Então ele está juntando negativo com positivo e os elétrons estão correndo e descarregando por terra. Então não tem como funcionar, ele vai ficar sem funcionar.
Aí, isso foi quando eu fiz o investimento e comprei a parte eletrônica. Comprei a máquina de VGA, os multinhos, os componentes, tudo para trabalhar com isso. Aí eu fui mudando, fui crescendo lá mesmo, fui crescendo no laboratório em casa, coloquei uma bancada maior, coloquei a máquina de VGA, que na época o VGA era muito famoso, não sei se eu falar do Power Media Array, que é aquela solda que fica embaixo do chip. Ela é uma solda baseada em esferas, eu vou mostrar alguns exemplos depois e falar sobre ela. E na época, em 2013, foi muito famoso, eu ganhei muito dinheiro com o VGA, porque foi crescendo, foi o que ajudou a abrir a loja, porque todo o notebook esquentava, tinha um notebook HP DG4, 2414, eu lembro do modelo de tanto que eu fiz ele, de tanta solda que eu fiz, ele dava esquentava, eu dava problema no chip que a gente fazia. Hoje usa ela, usa bastante ainda, mas para troca de chip, porque eles não estão dando problema de solda, eles estão dando problema de queimar. A gente troca usando ele. Aqui foi quando saiu o papel que era a informática. A gente montou, era uma loja pequena, tinha uma porta, tinha uma recepção, um laboratório interno. Nessa época aí foi quando eu saí da empresa, eu tinha um salário bom, e eles ofereceram um salário maior ainda para jogar tudo e montar uma lojinha pequena, em uma cidade pequena, e a gente não sabe se ia dar certo. E foi quando a gente tomou um susto, mas hoje eu agradeço por ter tomado esse rumo. Aqui já era um laboratório mais organizado, já numa bancada melhor, já tinha mais ferramenta, e começando a trabalhar, equipamento chegando, começando a ter volume, foi onde a gente já começou a mudar a cara, já tinha uma apresentação melhor, foi começando a criar a nossa identidade visual na internet, porque é onde é o público onde eu queria, porque a maioria das pessoas, temos aqui não tem demanda para todo mundo, e a gente está com isso aqui na mão hoje. Na mão hoje, eu atendo o Brasil inteiro, o mundo inteiro, onde eu quiser. Então eu não preciso sair do custo de vida meu aqui para viver num lugar grande e ter um custo de vida maior. E aqui foi quando a gente fez a mudança. A gente teve uma mudança de endereço, a equipe estava crescendo, foi quando eu até ele está filmando aqui, ele começou a trabalhar comigo também. A gente fez um lugar maior, que era de 2 andares, um laboratório maior, para ter mais espaço. E realmente a demanda estava crescendo muito. Começamos a atender a prefeitura, começamos a atender a região, começou a chegar equipamento de outras cidades, que era o que a gente queria, era o resultado que a gente queria. Porém, eu não estava satisfeito. Eu queria mais. Eu sempre quis trabalhar com essa parte técnica completa. Aí o laboratório já ficou gigante. Tinha mesa para teste aqui, tinha bancada para parte de vídeo, tinha máquina de solda, tinha várias coisas que a gente podia trabalhar. Isso aqui é o andar de cima, onde tinha uma bancada grande para a gente trabalhar com mais desktop, um notebook no canto aqui. Outra bancada que a gente tinha também na mesma sala. Aqui a recepção ficou bem maior, começou a dar um ar de mais profissionalismo. E aqui na época, a equipe nossa. A minha esposa, eu, o Douglas, o Cleiton está aqui hoje filmando, a gente foi parceiro, continua até hoje. E foi quando a gente já estava pondo serviço para todo mundo. Minha esposa tomava conta da parte da frente, fazia parte de conta também, e eu já não estava na parte de formatação, limpeza, não conseguia isso mais, eu estava mais na parte eletrônica, e começou a já surgir problemas que eu não conseguia resolver e buscar informação, a gente tinha que buscar. E também o lugar ficou pequeno de novo. E a gente muda para o lugar atual, que eu acho que é o lugar que você viu, que é a carga informática atual. Eu não mudando de endereço para ter mais espaço, e o espaço proporcionou um crescimento muito grande para a gente. É um lugar bem espaçoso e também a estrutura. De 2 andares na outra loja eu não gostei muito. A escada atrapalhava, eu não conseguia ter acesso aos técnicos muito fácil e também atrapalhava esse pouco. Aqui foi onde a gente conseguiu crescer a empresa e mostrar o que é hoje. E aqui eu vou mostrar um pouco um vídeo do laboratório, vou mostrar foto, vou mostrar um vídeo apresentando o laboratório nosso, que é um laboratório hoje. A gente tem uma das 15 ferramentas de recuperação de dados do Brasil. Está aqui nos alunos, a gente tem lá, que a PC3 viu, tem a cabine de fluxo webinar para trabalhar, então a gente está com uma plataforma completa, os mais complexos da região.
eles, todos os donos proprietários da TH Informática, hoje vão apresentar a nossa loja, a nossa estrutura técnica para vocês. Quem está informado do Estado, aqui é uma questão, vai deixar equipamento, a gente tem um atendente que tem equipamento, já diagnóstico e passa para a gente descer. E também temos vários acessórios na área de informática, tanto para computador quanto para notebook. E se você precisar, a gente tem aqui para oferecer para vocês. Agora vamos conhecer o laboratório técnico. Aqui é onde a mágica acontece, onde a gente espera a HD, onde a gente espera o notebook, onde a gente faz o equipamento funcionar novamente. Na primeira bancada aqui é uma bancada de teste, onde a gente deixa o equipamento em teste e também vai informando os gestores. Nessa outra bancada é uma bancada bem extensa para a manutenção de desktop. A gente tem vários monitores para testar sua parte de vídeo, para seu equipamento gamer, tem computador que esteja apresentando algum defeito. Temos vários espaços aqui. Manutenção de INET também a gente já faz, e logo aqui temos a máquina também que a gente usa para o mercado, e faz todos os testes de equipamento. Aqui também a gente tem uma margem química profissional do equipamento. Todo equipamento que a gente faz reparo, a gente faz uma limpeza química total na placa. A placa sai inteira limpa. Uma tubulação de 40 litros, prontinha para receber a placa com um líquido profissional para fazer a limpeza. Essa bancada aqui é de outro técnico, ele faz manutenção de notebook, desmonta, faz um dia, instala SSD, a gente já opera bancada para fazer instalação de SSD, tem um computador para ele fazer SSD remoto, fazer manutenção, backup, tudo tipo de serviço que você não vai tomar no notebook, ele vai realizar nessa bancada. Agora aqui é onde a mais seleciona tudo isso para apresentar a ação. A gente já começa a bancada com a máquina de BGA profissional marrom, mas para fazer com ela a gente faz qualquer tipo de serviço de BGA. Aqui a gente tem um computador para auxiliar no reparo. Temos 2 gravadores de vídeo para ter qualquer tipo de chip. A gente não precisar procurar recursos. Tem um recurso aqui que a gente gravar diretamente na hora. Logo em seguida, a gente tem 2 monitores para auxiliar no reparo, um para leitura de sistemas elétricos, que está ligado diretamente na nossa máquina, e o outro ligado direto no microscópio, para fazer esse microscópio onde a gente trabalha. Temos outro osciloscópio também, onde a gente verifica sinais digitais para poder auxiliar no reparo. Duas estações de solda, uma de ar, uma de ferro de solda, para ter todo o serviço de solda disponível para a gente. A parte da solda de ar eu falei. Eu vou mostrar um pouco mais com detalhes, mas é onde a gente usa a máquina, mas nesse caso aí eu estou fazendo o serviço de troca de chip, que é um processador de um MacBook de 2015, se não estou enganado, e é onde a gente usa ela bastante para fazer a troca. Temos também na bancada 2 montes que é ligado logo aqui em cima para auxiliar no reparo. Então, para a gente prestar atenção em algum ponto da placa, outro para alimentar diretamente no estudo. Temos para fazer esse serviço. Logo em seguida, aqui a gente tem um forno. A gente faz a lavagem química na tubulação e depois tem a secagem no forno profissional. Aqui a gente faz dessa forma. Tendo um equipamento profissional para finalizar o reparo e deixar o equipamento funcionando. Agora aqui temos a cabine de ciclo laminar. Essa cabine de ciclo laminar é exclusiva para trabalho em HD. O HD ele é fechado e não pode ser conter impurezas. Nessa cabine a gente consegue trabalhar com um exaustor onde ela elimina as impurezas na hora que a gente está trabalhando. Temos a mesinha aqui onde a gente trabalha com o HD, faz a desmontagem dele, faz o trabalho de troca de cabecinha, de trabalho de agulha, e trabalho aberto HD concentrado. Esse é um serviço mais exclusivo que a gente testa hoje. Ele quase não vem no Brasil, abriu o HD, trocar a cabeça de leitura. Você não pode abrir um HD simplesmente para destravar a cabeça e deixar as impurezas dentro dele para poder depois ligar ele. Assim que você liga a cabeça de leitura já passa e não consegue ler. Porque a distância que a agulha trabalha no disco é menor que o fio de cabelo. É muito pequeno. Então ela não chega a pegar até onde está marcado. Se você deixar onde está o disco. Nessa vantagem, a gente tem totalmente trabalho exclusivo na parte de HD. A gente faz algumas pré-análises aqui, tem um acontecimento para poder alimentar uma parte também, porque aqui o exclusivo de fazer a parte eletrônica do HD. Então, o HD só para SSD.
Logo em seguida, a gente já tem a TC3000, que hoje é a Ferrari da recuperação de dados. É a melhor equipamento do mundo de recuperação de dados. Então, a gente tem que criar um serviço, fazer leitura de firmware, tanto de SSD quanto de HD, e fazer a recuperação. Qualquer tipo de dispositivo, nós vamos ter que fazer a leitura e trabalhar em cima disso. Esse é nosso laboratório. Esse é o laboratório técnico, que tem todos os equipamentos profissionais para fazer o prototipo. Tanto em HD, fazer a recuperação de dados, tanto essa parte eletrônica, fazer a equipamentos MacBook, iMac, 4 de vídeo, 4 de desktop, a gente está à disposição. E para você saber mais, liga a PH Informática no Instagram e acompanha as novidades do vídeo, todo tipo de reparo e confiança na área de informática no Instagram. Faz na assistência um volume maior são os serviços express, são serviços rápidos. Você pega o serviço no dia, entrega no final do dia e já ganha dinheiro. É o importante hoje. Não é só trabalhar e não ter o dinheiro. O dinheiro é importante. São serviços de limpeza, higienização, formatação, a instalação de SSD, que é um resultado incrível para a máquina, porque o cliente sempre fica satisfeito, porque o resultado é 100% mesmo. E junto com isso, na instalação do SSD, você já oferece a limpeza, a higienização e a formatação do grupo. É um pacote completo para você pegar e garantir que o cliente está funcionando. Isso, você já higieniza o fora, já limpa, já entrega o equipamento novo para a pessoa. Se você abre o equipamento, já está inserendo novo. Carcaça de notebook é um ramo que hoje dá muito dinheiro, porque as carcaças do notebook normal quebra. Quebra muito. Então, eu tive que trocar de notebook e roda disso, quebrou a minha alcinha dele. E as carcaças, mesmo você comprando uma carcaça nova, vai quebrar de novo. Por quê? Eles vêm com a carcaça ruim. O meu problema não achava a carcaça. O meu problema não achava nem para trocar. Não, ele está ruim. O recomendado é arrumar a carcaça. A gente usa o material que não quebra mais. Isso é o segredo. A gente usa o material para ele, que é uma resina química, hoje. A gente faz um molde, corta a retífica e faz a carcaça novamente, evitando que ela quebra. Assim, de 100 notebooks que a gente faz um mês, 1 ou 2 que volta, mas porque a pessoa às vezes derrubou ele. Então a gente usa um procedimento, troca as molas da dobradiça, porque eles fazem a mola, que a mola fica muito dura para abrir. E a pessoa, na hora que abre o notebook, ela normalmente abre um lado só. O certo é abrir por meio, você divide o peso dos dois. Se abrir com um lado só, você estraga só um lado. Normalmente quebra um lado só, porque ela fica fraca de um lado. Aí a gente troca as molas da dobradiça e refaz a carcaça. Isso você gasta, no máximo, se estourando por R$5. Você pode cobrar um serviço desse R$350. É o valor da carcaça, metade do valor da carcaça. Que hoje uma carcaça do notebook que mais quebra na frente, que é esse servidor novo, são os dois. O Dell está vendo muito também, o Dell já está chegando num ponto maior. O Dell também, principalmente a linha game, que é o G15, Dell G5, tudo bem bastante. Esses notebooks, as carcaças giram acima de R$1.000. Então a gente cobra R$350 para fazer, que é um valor tranquilo, dá garantia de 1 ano de serviço e resolve o problema, não vai ser. Dificilmente a gente vê um caso que vai perder muito. Teclado, tela e bateria. Esses aí são realmente trocar peça, porque não tem conserto. Teclado, bateria, e não tem como consertar. Você tem que realmente trocar. Se a gente troca, é serviço rápido. Chegou uma tela quebrada, hoje já tem estoque. Quase todas as telas a gente troca na mesma semana, ou talvez pelo mesmo dia. Se entregou de casa da gente trocar em 1 hora. Então são serviços rápidos que dá dinheiro. Realmente dá dinheiro. Agora, o hardware, que é um serviço um pouco mais elevado, tanto de notebook, tanto de desktop. A maioria dos técnicos hoje que você vê no mercado, eles trocam peça. São técnicos de, a gente chama, onde a gente faz bastante eventos, chama técnico de YouTube. Que vê no YouTube, você troca essa peça, troca isso, troca aquilo. Mas e se a gente usar a eletrônica e arrumar essas peças? Uma placa do notebook do Dell G15, eu estou trabalhando nele essa semana. A pessoa pagou R$8.000 no notebook. A placa, só a placa sozinha,
sozinho, porque o processador de soldar na placa é a placa de vídeo para soldar na placa. Então a placa fica muito cara. Você vai comprar a placa hoje na Dell, custa R$1.500. Eu comprei o reparo dela R$1.800. O reparo dela. Não gastei metade disso para tomar. Então é um ramo muito bom. A parte da eletrônica é muito legal. Isso é uma sequência de start no notebook. Como que o notebook funciona? Alguém tem ideia de como que o notebook funciona? Na hora que você conecta o carregador? Como que o notebook funciona? A partir que você conecta o carregador, que é o DC Jack, que é a entrada do notebook, eles entram com o MOSFET de entrada. O MOSFET é tipo um porteiro. Ele tem um porteiro que autoriza a entrada ou não. Eles são três terminais. No caso, dividido em outros terminais também, dependendo do tamanho do MOSFET. Mas no caso, ele tem três terminais, que é o gate, o drain e o source. Nesses três terminais, um terminal chega à entrada de 19 volts, o gate, é o porteiro, que é autorizar, você pode passar 19 volts e passa para o source. Então ele faz a passagem. E ele é um sistema de proteção do notebook. Se tem algum curto-circuito na linha de 19 lá na frente, ele vai desarmar. Aí o porteiro fala, ó, não pode passar não, porque tem um curto-circuito lá na frente. Aí é onde a gente vai analisar esse circuito completo. A partir do MOSFET de entrada, tem um charger, que é o carregador da bateria, que é o que faz a carga da bateria. Nele, ele converte essa tensão de 19 volts que chega, alimenta o charger e gera a tensão da bateria. Depende da bateria e do modelo da placa. Tem bateria com 2 volts, tem bateria com 7 volts, tem bateria com 11 volts, tem bateria até com 24 volts, depende do modelo. E ele faz essa função. 3 volts e 5 volts são as tensões que a gente chama de tensões de stand-by, que é as tensões que alimentam duas bobinas da placa e ficam em stand-by. A partir que você coloca o carregador, elas estão presentes na placa. Então, você ligou uma placa, chegou no notebook sem ligar, a primeira coisa que eu vou medir é essa tensão de 3 e 5. Se elas não estão presentes, eu volto lá na entrada. Eu já tenho um costume, eu não vou medir passo por passo. Então, eu já vou na tensão de 3 e 5, eu sei que quase todas as placas têm. Tem alguns modelos das linhas da Samsung e da ASUS que não tem essa tensão. Elas ficam suspensas também, mas aí você mede a tensão de 3 volts regulador, que é lá no PWM, que é onde se gera. Tudo isso, essas sequências, você vai ver no esquema elétrico da placa. Não é coisa que a gente inventa, é um engenheiro que inventou. Tem coisa que ele inventa mal inventado, mas tem coisa que não faz sentido na cabeça de ninguém, mas isso aqui faz muito sentido. Na hora que você aperta o botão, ele gera uma tensão de Power BTN, que é o que vai tensionar e fala para o super-I/O, fala, ó, pode ligar a máquina. Aí esse super-I/O solta uma tensão de botão out, que ele fala, ó, agora eu vou avisar o resto da placa que tem que ligar. Você confere tudo isso. Aí chega lá, liga, aí ele recebe lá no TCH. O TCH fala, ó, pode ligar o processador. Liga o processador, aí começa a startar a placa. Aí na hora que começa a startar a placa, ele gera essa tensão, esse reset, que é uma tensão confirmando que recebeu o sinal de power para ligar. Depois libera as tensões DS, que são as tensões terciárias da placa, que começa a alimentar placa Wi-Fi, placa de rede, SSD. Depois que passa todos esses passos de alimento. Na hora que você conecta o cabo, não alimenta nenhuma dessas coisas, porque não é para gastar energia, fica tudo stand-by. A partir do momento que você liberou essas tensões, ele vai startar o processador. Aí sim, o processador já, vamos ligar o processador. Ligou o processador, ele tem algumas linhas de comunicações que ativam a tensão de GFX Core, que é o quê? A parte da tela, que libera a tensão da tela. E depois ainda tem o final, que é, além de liberar a tensão da tela, ele tem que acender a tela, que é o brilho. Porque às vezes tem notebook que você pega e não está acendendo o brilho. Então ele está com problema lá no LVDS, que é a tensão do LCD. Nisso tudo, trabalha tudo numa sequência. Você seguindo a sequência, você consegue localizar vários problemas. Isso eu estou falando eu falei no exemplo de notebook, mas placa-mãe usa, videogame usa, qualquer equipamento eletrônico tem uma sequência, um celular usa, a gente tem sequência start no celular, qualquer equipamento. Mesmo depois você ligar um carro, você segue um procedimento para ligar. Tem uma parte eletrônica também. E nisso é onde está o ouro. Ninguém sabe fazer isso. Muito pouca gente sabe. Então você consegue cobrar caro e ganhar dinheiro. Isso aqui é o que me deu a vida que eu tenho hoje. Eu sou graças a essa sequência que a gente aprendeu lá em 2013, que é o que eu montei a loja. A gente foi aprendendo e hoje foi aprimorando. Mas a sequência de start que eu descobri que o notebook não é difícil de olhar para aquela parte. Nossa, não é igual ao computador. O computador tem a fonte separada, o processador separado, memória separado, separado. Você deu problema na placa-mãe, você troca a placa-mãe. É barato ainda. O computador é mais barato. Deu problema na fonte, você troca. Não, isso aqui as fontes são tudo integradas. A fonte do notebook recebe 19, converte o AC/DC e depois vai para a atenção do notebook, que é onde você faz a análise e consegue ganhar dinheiro com isso. Isso aqui, eu não vou testar, mas é os componentes.
lá, no cantinho onde conecta. Os MOSFET de entrada normalmente são esses de 8 pernas, as 4 pernas de lá é o dreno, é onde chega os 19, 3 pernas do lado de cima é o source e a pequenininha no canto é o gate, é onde ele chaveia. Sempre tem dois por causa de questão de proteção, caso tiver algum curto-circuito, os dois desarmam. Tem um resistor shunt ali, que é o que mede a amperagem da placa, o que está passando, vai informar para o carregador, o que ele está fazendo, o que está carregando. Aqui depois tem um MOSFET comutador para a tensão da bateria, não colidir a tensão do carregador, para ele não ter problema de curto-circuito, porque são duas tensões chegando, são duas alimentações chegando. E aqui é o famoso MOSFET charger, que é onde ele gera as fontes através do super-I/O, que é aquele componente grande. Então a gente tem todo esse tipo de análise para trabalhar. Esse aqui é outro sistema de charger que trabalha um pouquinho diferente também, mas ele trabalha sozinho, sem o super-I/O, você consegue gerenciar sem ele. Ele é bem parecido com o outro. Esse aqui é quando a gente não acha o esquema elétrico da placa, ele trabalha em cima do componente. Esse aqui é um datasheet do componente. E a gente pega os pinos, mede os pinos, e a gente sabe a ordem certinha que ele tem que acionar. Porque o datasheet nos fala, a gente não está inventando isso, a gente vê pelo datasheet. Esse ele tem que chegar primeiro o VIN, que é a tensão de alta, que é a alimentação dele, todo componente, todo PWM, todo componente ele tem 3 princípios. A chegada de energia, que é a alimentação dele, a habilitação, que é algum componente que habilita ele, e a comunicação, que é onde ele vai conversar com os outros componentes. Então, se ele não tiver esses 3 itens, ele nunca vai funcionar. Então, é onde a gente trabalha com ele e consegue resolver problemas através disso. Isso aqui é alguns trabalhos que a gente faz, esses componentes que falamos, eles são micros componentes, né? Mínimos. Esse aqui é um PWM, a gente vai fazer uma trilha aqui no canto, são 2 trilhas que vão por causa do circuito, solta ele novamente, troca o componente e tem esse problema onde liga. Os componentes desse hoje, o PWM desse hoje, custa na média no máximo R$50. Você compra ou importa, ou a gente tem as placas de sucata, que a gente guarda para tirar a peça. A gente compra, às vezes, cliente que não quer arrumar um notebook, não compra um notebook e guarda a placa de sucata. Por quê? Porque os componentes são valiosos. Para arrumar outras placas. E aí é o custo abaixa e você ganha mais dinheiro com isso. Isso é um super-I/O, é um componente de 128 pernas, onde a gente consegue medir praticamente tudo que está funcionando, onde ele gera os status de reset da placa, onde ele gera os status de OK, o que ele está fazendo, o que a máquina está fazendo. Então tem bastante coisa legal que a gente consegue desenvolver através de medições dele. Hoje o notebook atual eu vou medir ele, eu não meço o resto da placa. Por ele eu já sei o que está sendo feito. E aí a gente descobre o que está fazendo com ele. Agora, a solda PGA. Isso daqui, na época que eu comecei a mexer com isso, foi febre. Porque todo mundo tinha os HPDV4, HPDV5, os notebooks da Dell também, que davam problema de solda. Então todo mundo chegava a esquentar. Tinha gente que colocava dentro do forno para esquentar a placa e coloca funcionar. Se você procurar vídeo na internet de placa de vídeo, o pessoal colocando a placa dentro do forno de cozinha, coloca a placa dentro do forno de cozinha para ela voltar a funcionar. E ela volta. Não é? Porque a solda ela chega a trincar. Uma solda com uma microsfera, com o aquecimento, ela trinca. Normalmente trinca, mas ela volta, mas ela vai dar problema de novo. Por quê? A sujeira está embaixo dela também. O que faz ela trincar a sujeira. Você tem que remover o chip, fazer a solda de novo e voltar. Aí sim ela não dá retorno mais. Mas é uma coisa que no passado foi muito bom e hoje ainda tem. Placa de vídeo a gente faz muito, troca chip, então tem muita coisa que a gente faz. Um dos problemas que a gente recebe muito é a aplicação errada de pasta térmica. Esse é um modelo que a gente pegou lá, foi o exagero de pasta térmica. Assim que ele trocou a pasta térmica, o notebook parou de funcionar. Por quê? Exagerou tanto que foi debaixo do processador. Então isso a gente teve que tirar e refazer. Essa foto aqui já foi refeita. Totalmente refeito, com as esferas polidas, para a gente soldar novamente na placa. E remover todo o resíduo. Então não é só questão de solda, é questão de sujeira também. Isso é uma parte que você gasta um pouquinho mais para investir isso, por causa da máquina de VGA hoje, que é um pouco mais caro, hoje ela está na média de uns R$15.000. Mas é um serviço que você coloca coisa de cada notebook com R$600, você consegue comprar. Então você consegue tirar o dinheiro fazendo esse serviço. Esse é outro, é um processador queimado que a gente troca, essa máquina dá muito, é um Asus X541, que dá muito problema no processador, ele tem um processador e ainda vale a pena arrumar, porque se eu não me engano é um processador 5, que a gente tira e faz a solda e troca também. É onde a gente consegue fazer o serviço de retrabalho dele. Esse é um PCH
PCH é uma parte muito importante da máquina, que é o Platform Hub Controller, que ele controla, é onde ele interliga todos os periféricos, desde Super I/O, USB, periféricos que se conectam ao webcam, teclado, mouse, faz tudo por ele. E ele faz esses comandos todos para a máquina funcionar. Então ele aquece um pouco e chega a dar bastante problema de queimar. Se você conectar um pendrive com curto na máquina, ele tem esse componente. E é onde tem troca também pela solda VGA. Agora, uma parte que hoje o pessoal tem buscado trabalhar bastante, a minha Apple. Porque o equipamento da Apple, ele é diferenciado, tem a diferença que ele é bem mais caro. Hoje tem um MacBook, hoje mesmo, um MacBook M3 Pro Max. Não se chama Pro Max, mas é o M3 Pro, e o processador Pro deles chega a custar R$90.000. Então, é um equipamento que às vezes um conserto deles, a gente cobra R$10.000, R$12.000 num conserto. Então, é uma área para se especializar. Eu já trabalho bastante, não tenho tanta demanda hoje com o Mac, mas eu tenho uma demanda legal sim, faço alguns MacBooks, eu ainda não trabalhei nesse mais caro, o mais caro que eu trabalhei foi o M2, que era um Mac de R$17.000, caiu água, a gente conseguiu arrumar, então foi um repago de R$2.300, então é onde a gente consegue trazer um dinheiro para isso. Juntando tudo isso, depois no final eu vou falar um pouco sobre o faturamento. E o pessoal do MacBook esquece que é um equipamento que tem que limpar. Eles normalmente acham que só por ser Apple tem que ter manutenção. Não tem que ter manutenção. Tem gente que leva uma Apple de 10, 15 anos sem limpar. E olha o estado cheio. Isso aqui tudo volta sujeira. E isso que faz o problema. A gente tira a sujeira e volta, está cheio de oxidação de volta. E isso pra gente, até pra gente, é ruim de arrumar. Então a gente tem que criar o hábito de oferecer cliente de limpeza preventiva. Só a limpeza preventiva do MacBook de R$10.000, às vezes, você não vai cobrar o mesmo valor que você cobra numa limpeza de um notebook normal. Você tem que cobrar mais, porque é um equipamento que às vezes você vai abrir e você acha, pode parar na sua mão. E realmente acontece, às vezes acontece de parar o equipamento na nossa mão. E a gente, a partir do momento que entrou para a limpeza e ele estava funcionando, eu acho que se você dá assistência até que resolver o problema. Tem que entregar resolvido o problema, não pode entregar com outro problema. Então você tem que resolver. Independente, eu já fiz uma placa para resolver. Não está nem para isso, você tem que entregar para ele o serviço tem que ser feito. Você não consegue nem ver os componentes de tanta poeira. A maioria dos Apple que a gente recebe está tudo cheio. Porque eles não limpam. Você tem um equipamento que é, se eu não me engano, é o M2 que eu mexi, o A19 41. Esse aí a gente fez o preparo, a oxidação por líquido. Agora, saindo um pouco da eletrônica, vou falar um pouco de linhas e servidores. Aqui na região nossa é muito difícil ter uma demanda alta disso, mas ainda tem. Tem bastante sim, porque é o que eu falo, a gente tem que ter o diferencial, fazer coisa que o pessoal não faz. Tem que buscar isso, isso é onde está o dinheiro, é onde você vai ter a demanda e vai ter onde ganhar o dinheiro. A gente faz infraestrutura, parte de servidores, Firewall e NFS, são dois firewalls que a gente trabalha e que ninguém conhece, e hoje, por causa da lei LGPD e de alguns provimentos de cartório, a grande maioria dos estabelecimentos tem que ter, é obrigatório, então está tendo uma procura disso. E eu vou mostrar alguns serviços que a gente fez. Esse é um serviço, por exemplo, de um hospital. O hospital era todo desse jeito, os cabos que a gente era. A gente conseguiu identificar um cabo, a gente montou uma estrutura de hack, identificou todos os cabos e colocou tudo dentro de um hack, organizado. Então é um serviço que a gente não vendeu praticamente nada e só fez o serviço, foi um serviço de quase R$10.000. E foi ganhado em 2 dias. Então tem vários tipos desse serviço que a gente consegue trabalhar. São 2 hacks empresariais que a gente atende também. Esse, eles caem até da nossa loja lá, que a gente montou também. A gente tem que oferecer um serviço, a gente tem que ter um para mostrar. Então é da nossa própria loja. O outro é de um cartório que a gente atende também. E hoje todos os cartórios, por lei, tem que ter um hack, tem que ter um roleio que dura 2 horas. Então sempre que buscar essas informações, o que a pessoa precisa, por exemplo, lei, você acha muito serviço. Você começa a oferecer, não é ficar quieto lá no seu canto, tudo quietinho. Você começa a oferecer, eu faço esse serviço. Você não sabe fazer, busca informação e faz. Então é uma coisa assim, lógico que não é fácil. Nunca é fácil, a gente tem que trabalhar, é muito trabalhoso. Parte de placa de vídeo, hoje muita gente gosta de jogar. Tem muito no mercado. A linha
engenheiro e arquiteto que hoje tem que renderizar os projetos usam placa de vídeo. E essas placas de vídeo são caras. Hoje tem placa de vídeo que custa R$90 mil, 80, R$90 mil. Tem uma placa da quadra da linha Great Place que custa mais. Se eu não me engano, a última produto custa R$90 mil. Então essas placas dão defeito. Por quê? Falta de manutenção também e esquenta muito. Os caras trabalham esquentado, tanto gamer quanto engenheiro. Trabalham o tempo inteiro, não quer parar e chega a dar defeito. E é uma coisa, então, essa máquina mesmo, é uma máquina de um cliente nosso, trabalha com engenharia. Ela, se eu não estou enganado, é uma máquina de R$42 mil. A gente montou ela no ano passado, a gente não vendeu a máquina, a gente só montou. A montagem dela, com a responsabilidade grande, a gente pegou R$1.000. Então, eu estou jogando valores para vocês entenderem que existe um mercado nisso, que dá para trabalhar com isso e viver disso. A parte de placa de vídeo que a gente faz, tem a parte de as 3 placas de vídeo que a gente trabalha, e trabalha com muito mais placas, e isso tudo era tudo um cliente só. Ele mandou para a gente, que é assistência técnica também, mandou para a gente preparar e a gente consegue fazer esse tipo de reparo. Agora, uma parte muito lucrativa, é uma parte mais cara de se investir, porém muito lucrativa é a parte de recuperação de dados. Que é um serviço mais complexo que a gente faz hoje. Que é recuperar dados de SSD, HD, pendrive e USB. Todos os dados que vocês armazenam, tanto no HD quanto no SSD, muita gente fala que o HD parou. Não tem recuperação? Tem. Tem recuperação. Se apagou a informação hoje, eu consigo recuperar. Se apagou, formatou a máquina, a gente consegue recuperar. Se você apagar isso, é muito difícil hoje. Dos SSDs é até mais fácil conseguir apagar e sanitizar ele para não ter recuperação. Mas tem recuperação. Em muitos casos tem. Na maioria dos casos a gente consegue. Com software específico, com ferramenta específica, a gente consegue. E isso não só para apagar. Hoje existem empresas que dependem dos dados. Tem empresas hoje que, se apagar quantas vai receber da empresa, o prejuízo é enorme. Se apagar os dados dos clientes da empresa, às vezes a empresa, o prejuízo é gigante. Então isso é um principal. O valor. Num dos cursos que eu fui fazer de recuperação de dados, tem recuperação de dados hoje que gira em torno de R$400 mil. Então, um serviço. Por quê? São dados valiosos. Lógico que é um serviço mais complexo, mas são dados bem valiosos. E é um serviço que hoje, no Brasil, são poucas empresas que fazem. Nos últimos anos tem uma delas, que é a gente, mas no Brasil, aqui na região, o mais perto vai ter em São Paulo. Em São Paulo tem duas que fazem, em Curitiba mais duas, então se dá para tocar nos dedos hoje as empresas de recuperação de dados. Por isso que é uma empresa, eu demorei um pouco para investir, porque são equipamentos caros. Mas é um serviço que dá muito dinheiro. Hoje, um técnico de recuperação, você trabalhando num lugar, um técnico de recuperação de dados pode ganhar até R$20 mil por mês. Porque se você é especializado nisso, são poucos técnicos. Você acha no preço que paga isso. E daí acabei de vir laminar, onde eu estava fazendo o treinamento, e você tem que trabalhar com todo lugar, porque você não pode danificar o disco. Você tem que manter o disco íntegro e também manter o disco duro, totalmente limpo. Não é aquele caso que o pessoal, às vezes vocês não ouviram falar, que é fechado a placa. Não é fechado a placa. Ele é fechado, ele tem ar, ele tem fluido ar, mas ele não pode construir isso. A agulha sobrevoa e trabalha com a leitura através de mídia magnética. Então é totalmente vedada a poeira. Não é que não pode trabalhar aberto, ele pode, só que não pode com poeira. Então você tem que ter todo o cuidado para não manipular ele. Essas são as ferramentas hoje que a gente tem de recuperação de dados, são ferramentas que, lógico, se for começar na área, é difícil ir comprando, eu demorei um tempo para comprar, porque são ferramentas caras. Uma é a Spark, que é uma ferramenta da Índia, que ela faz muita recuperação, porém ela faz recuperação mais lógica, é alguns HDs mais simples, não trabalha com HDs mais complexos. E a PC3000, que hoje é a melhor ferramenta do mundo. Essa sim é uma ferramenta cara, hoje ela está girando em torno de 150 mil. Uma ferramenta que é uma plaquinha pequenininha, mas ela faz auxílio a muita recuperação. Você consegue trabalhar com qualquer tipo de SSD, com qualquer tipo de HD e consegue fazer a recuperação. E você consegue tirar esse valor rapidamente com algum serviço, porque a taxa de recuperação é alta, porque a ferramenta é cara também, e o custo de se trabalhar com isso é caro. Mas vários HDs você consegue rapidamente fazer uma recuperação e cobrar 3, 4 mil reais, porque a pessoa depende dos dados. Você tem isso para poder recuperar. Tem sim. Tem.
parceiro que veio entregar essa ferramenta para mim. Ele chama Tom, hoje ele é perito forense da Polícia Federal. Ele faz essas pesquisas. Hoje a parte forense está muito voltada para celular, porque está tendo muita evidência destruída. Eles quebram o celular dativo do celular, recupera, e hoje tem recurso para recuperar. Tem recurso para recuperar, e é uma área hoje, a parte de perícia, é uma área da multa muito linda. Até o Tom fala que ele partiu para a área de perícia, não porque ele queria, porque é uma área que também é perigosa, né? Você expõe muito a sua pessoa, mas é porque não tem no Brasil que faz. Não tem, no Brasil é tudo o pessoal de fora que faz. E ele é um dos únicos que hoje faz aqui. Até foi ele que veio aqui entregar a ferramenta. Depois eu vou falar um pouco sobre os contatos disso, é onde chega essa parte forense. E tem bastante mercado também essa parte forense. Alguns outros serviços que a gente oferece, porque a loja está lá, a gente tem que oferecer serviço. Então a gente oferece porque se a gente colocar uma pessoa ou outro que quer fazer, ou até eu mesmo faço às vezes algum serviço, tem essa ferramenta, vamos fazer. Parte de impressora, até você perguntou a parte de impressora, hoje a parte da Epson é importante, tem muita no mercado. Todo mundo tem uma daquelas Epson que tem a tinta do lado. E às vezes a pessoa não sabe os cuidados que tem que ter nela. É uma impressora que entra ar, é uma impressora que às vezes encosta no papel, é uma impressora que dá luz, seca a tinta, e a gente consegue arrumar ela, não tem um valor agregado. Toda impressora dessa é acima de 1.000. Normalmente a gente cobra 30% do valor dela para arrumar ela. E a gente tira os ar, faz a revisão e dá garantia. O importante é dar garantia para o cliente certinho. Parte de videogame. Todo mundo hoje tem um videogame. Tem muita gente que tem. Um PS5, um PS4, e é a mesma coisa se montar, a mesma ferramenta que monta um videogame. E você faz uma limpeza, seja fazer limpeza preventiva. A limpeza preventiva hoje, em videogame, tem um valor agregado também. Um PS5 de 4 mil reais, você faz uma limpeza de 200 reais, já é um dinheiro o tempo todo. Suporte remoto, muitas empresas. Hoje a gente tem uma carteira de empresa lá, deve ter mais umas 50, 60 empresas que a gente atende só remotamente, sem sair do laboratório. Fazer uma configuração de um office, fazer uma configuração de um token para advogado, fazer uma configuração de impressora, então eles precisam sempre disso. Isso vai ter sempre no mercado. E a parte de venda. Hoje a parte de venda não é o que sustenta a loja. Muita gente acha, vende um computador de 5 mil reais. A pessoa está ganhando dinheiro, você não ganha 100 reais disso. A parte de venda você não ganha dinheiro. A parte de venda é o porquê. Tem muito imposto hoje no mercado, tem muita coisa, tem diferencial líquido. Além dessa parte tudo, a gente tem que entender do que você está vendendo. Tem frete, tem diferencial líquido. Então, às vezes o pessoal fala, tem como dar desconto, mas não tem tanta coisa para pagar que a venda não dá dinheiro. Então, hoje a venda é só um agregado para chamar o cliente para a gente. Se você vende um notebook para ele vai voltar para a limpeza preventiva. Ele vai voltar para trazer o notebook para fazer um serviço, para fazer um upgrade, para trocar o SSD. Então, a gente agrega isso e consegue trazer outro serviço para a loja. Os cursos, eu sempre falo assim, o curso, ele não é só questão de conhecimento. Às vezes você vai num curso ruim, eu acho que muito curso ruim no mercado. Nossa, eu tenho diploma de tudo quanto é curso. Porém, não é só isso, né? Você vai conhecer pessoas. E essas pessoas, eles fazem serviço que te ajudam, trazem conhecimento para você. É o que a gente chama de network. O network é importante às vezes você estar aqui. Está perdendo um sábado, mas às vezes você conheceu, trouxe uma informação que às vezes interessa para você, te traz para o serviço. Às vezes eu vou mostrar aqui que eu estou precisando de técnico lá, às vezes você não entrega um currículo contratado ano que vem, eu estou precisando. Então, a pessoa que veio aqui às vezes sai daqui por emprego. Entendeu? É o que eu falo de networking. E é muito valioso isso. Hoje eu participo todo ano no congresso que eu fui em São Paulo. No ano passado eu fui, esse ano eu fui convidado para palestrar lá. Eu vou palestrar lá no meio do ano, no congresso em São Paulo também, que vai ter mais de 1.000 técnicos lá do Brasil inteiro. Então a gente vai mostrar também o nosso trabalho lá. Eu vou palestrar sobre recuperação de dados. Mas, então isso é muito valioso. Então sempre que tiver eventos, vá, porque não é, o tema é ruim, mas às vezes as pessoas que estão lá trazem um tema interessante e traz conhecimento para você. E isso pode trazer um contato, que é onde o congresso do ano retrasado que eu fui, foi quando eu conheci o Tom, da UTI dos dados, que me trouxe a parte de ferramenta de recuperação de dados. Que ele vendia a ferramenta e
também me trouxe conhecimento. Ele me convidou para ir na TI, para fazer um curso lá com ele. Hoje a gente está talvez uma parceria no futuro também, nessa parte de recuperação de dados, foi onde o network proporcionou isso, eu como curso com ele. Então, sempre procuram isso. Esse aí é um dia que ele trouxe a PC3000 para mim, é o condutor dos dados, foi ele que faz a parte de forense, hoje ele está fazendo a parte da Polícia Federal, essa parte de recuperação de dados. Então, foi onde a gente conheceu e, através do network, trouxe as ferramentas para mim. E hoje eu falo que é um serviço agregado, é um serviço muito bom de ganhar dinheiro com ele. E também trazer os dados de volta para a pessoa. Às vezes não é questão de dinheiro. Tem serviço que eu faço. Eu fiz uma recuperação semana passada que a pessoa não autorizou eu fazer. Mas eu queria tanto ver a recuperação funcionar, porque era um circuito que me interessava, eu fiz ela funcionar para entender o circuito e mostrar que funciona o serviço. Entendeu? Eu não recebi R$1 por isso. Porque a pessoa falou, não, para mim eu tenho um backup aqui, que bom que ela tem um backup. Eu pedi autorização para ela, falei assim, não, posso ficar com o seu SSD queimado para me fazer um estudo? E fiz o estudo dele. Porque é um conhecimento que às vezes vai chegar um igual que um dia para me arrumar. Então sempre é interessante. Esse aí é o congresso que a gente vai, é o congresso global para a visão de curso. Esse aqui é o curso da UTI de dados, onde eu fiz um procedimento bem legal lá na parte de eletrônica e consegui fazer a recuperação para eles lá, que não estava dando certo, eu consegui fazer. Então isso tudo, todos esses colegas que a gente vai criando no network, a gente traz informação para eles. A gente não pode deixar de ir num lugar desse, porque sempre alguma coisa que você aprende. Às vezes o curso não é bom, mas tem pessoas boas lá. E o marketing? Essa parte. Hoje, a gente tem uma demanda gigante lá. Hoje, para você ter ideia, eu olhei até os dados hoje no sistema. A gente está com 246 equipamentos lá para arrumar. Está lá na lista, alguns autorizando, aguardando autorização, alguns autorizados, alguns para recuperar que demora, alguns esperando peça. Então tem mais de 200 equipamentos lá. Aonde eu consigo isso? Hoje eu consigo funcionar na mão. Eu tenho um alcance no Instagram, na média, hoje está na média de 60 mil pessoas por mês, que a gente consegue alcançar. Um vídeo na palma da mão, um vídeo que eu fiz lá mostrando um preparo, mostrando alguma coisa. E tem uma agência por trás disso. Até a gente vai fazer uma palestra aqui depois. Depois de mim, acho que na parte da tarde, que é a Nopati, que fez a parte de marketing, a gente está com uma parceria legal. Ele sempre fez isso. Eles vão falar um pouco mais de marketing e mostrar como funciona isso. Mas sempre buscar o marketing onde você não tem limitação. Hoje na internet não tem limitação. YouTube, TikTok, Instagram, não tem limitação. Você tem um público muito grande. E para a pessoa que está com equipamento com defeito, se ela gastou R$100 para te mandar, ela vai arrumar. Ela não vai ter tempo para voltar o equipamento para lá e devolver. Então você pode passar um orçamento legal que ela vai arrumar. Grande, sim, todos que chegam de fora, principalmente a cabeça da recuperação, todos eles são autorizados. Dificilmente tem muita pessoa, porque ela já sabe que ela pergunta uma média de preço, a gente passa, então ela já sabe a média de preço, então ela já está disposta a gastar isso. Então esses clientes que vêm de fora, às vezes é melhor que os clientes que estão aqui. Porque eles tem cliente que vem aqui e leva lá uma vez. Pegou o equipamento. Passou o orçamento. Busca o equipamento, leva para outra pessoa fazer o orçamento. E às vezes leva para outra assistência aqui, vai lá e leva para mim. Porque hoje eu faço para quase todas as assistências aqui na região. E além disso, e além da assistência, pode oferecer o serviço de assistência técnica. Porque muita gente não tem esse serviço. A parte eletrônica ninguém faz. A recuperação de dados ninguém faz. Você oferece assistência técnica, paga uma comissão para eles. Então você consegue serviço também de fora. Então a pessoa leva num lugar, quando vem chega para você de novo. Você já sabe o orçamento, passa de novo, aí a pessoa devolve, aí leva lá para você de novo. Então fica desviado, quando está perto. Mas quando a pessoa envia de fora, a certeza de autorização é quase 100%. Está ligado? Que enviou. E realmente, técnico informático vale a pena? Claro que vale. Hoje eu vivo disso e é o que eu ganho dinheiro. Eu falei vários valores. Tem várias áreas de atuação hoje. Que hoje às vezes, eu faço um curso técnico, a pessoa mora ensinando a formatar e montar. Formatar e montar. Formatar e montar. Mas hoje o técnico não aprende muito mais coisas. E tem muita área para você ganhar dinheiro com isso. Tem um valor agregado alto, porque hoje tem muito equipamento lá. Tem equipamento, igual eu falei, de 90 mil reais. Então esse valor, você não vai cobrar 20 reais para abrir um Mac, você não vai cobrar 100 reais. Você não pode cobrar, porque se ele parar na tua mão, a responsabilidade é tudo. Você tem que cobrar caro. Tem que fazer um serviço. Sempre tem um diferencial. Você tem que buscar um diferencial. Que é sempre fazer o diferente. Você fala, eu não faço eletrônica. Busca fazer. Hoje você começa a eletrônica num multímetro, um ferro de solda, uma estação de solda. Com menos de R$1.000 você compra isso, você consegue fazer muito reparo. Eu comecei com isso,
laboratório hoje, isso eu não fiz as contas, mas pode estar avaliado acima de R$500.000. Eu comecei com um ferro solo, um multímetro e um soprador térmico para poder tirar componentes. Então existe um mercado que dá para você começar pequeno, começar com serviço de carcaça, que dá dinheiro, você não gasta nada. Hoje, para começar com serviço de carcaça, precisa de uma chave de fenda, uma espátula e a resina acrílica, menos R$100 que você faz. E ganha com R$100, no primeiro serviço de 200 você tira o valor e consegue ter um valor. E aqui eu coloquei valores. Hoje, o que um técnico ganha? Hoje, um técnico, vou falar dos funcionários da minha empresa. Hoje, o técnico que ganha menos lá, ganha R$2.200, que é o técnico com menos tempo lá. Tem um técnico médio que está ganhando a média de R$3.000 por amigos, e tem o técnico alto que está ganhando quase R$5.000 por amigos, com uma comissão. Se ele produzir mais, ele ganha mais. Tem gente que produz menos, tem gente que produz mais. Igual eu falei, o técnico de recuperação de dados, que é voltado da empresa de recuperação de dados, ganha na média de R$15 a R$20.000 por mês. Então tem um mercado muito legal nessa área, que dá muito dinheiro. Então, e quem quer aventurar e montar uma empresa, quiser abranger muito, dá para ganhar dinheiro. Hoje a gente ganha mais de 1 milhão de faturamento no empresa dentro dos anos, com 21 mil habitantes. A gente tem faturamento. Pode faturamento mesmo, mas isso dá para basear que realmente tem um lucro. A gente passa de 1 milhão no ano de faturamento. Então, numa cidade pequena. Então, tem onde buscar isso. Isso tudo, a gente tem que ter uma equipe para gerir tudo. A gente, infelizmente, não consegue fazer tudo. Porque a demanda é alta e a gente precisa de pessoas para ajudar a gente. Então, hoje essa é a minha equipe. Eu, o Douglas, o Luiz Guilherme, o Igor, é o que faz a loja girar e trazer os equipamentos para lá e fazer funcionar tudo. A gente depende disso. E também quem faz isso tudo funcionar é a família, né? Hoje a minha esposa começou comigo, ela sempre está comigo junto, sempre trabalhou junto comigo. A minha filha Lívia, isso aí é a base de tudo. A gente tem que ter um apoio. E é da onde vem o apoio da família. Eles sempre vão estar com a gente. Isso sou eu, que faz essa empresa. Muito obrigado. Tem o Instagram da empresa aí, quem quiser tirar dúvida, quem quiser conhecer pessoalmente o laboratório, as portas estão abertas, só ir lá conversar comigo, a gente agenda uma visita, se quiser levar o pessoal do EAD que está assistindo também, a gente está à disposição, a porta é aberta para qualquer pessoa.